Ora, boa noite, meus amigos, bem-vindos ao Terceiro Anel. O nosso Benfica já tem treinador, foi apresentado e eu estou bastante curioso para ouvir as primeiras palavras de Marco Silva como treinador do Benfica. Se tu também estás, fica para ver este vídeo. Pois é, meus amigos, o nosso novo treinador, o Sr. Marco Silva, foi apresentado esta tarde pelo nosso presidente Rui Costa e eu infelizmente estava a trabalhar, só tive a oportunidade de ouvir ali umas partes dessa mesma apresentação, mas agora estou aqui para reagir em direto a toda a conferência de imprensa, por isso vamos lá, sem perder mais tempo, o Sr. Marco Silva e o Sr. Rui Costa na apresentação oficial do novo treinador do Benfica para a temporada 26-27. Boa tarde a todos, obrigado uma vez mais pela vossa presença, para oficializarmos Marco Silva como novo treinador do Sport Lisboa Benfica. Bem-vindo, Mister. Bem-vindo ao Sport Lisboa Benfica. O seu sucesso será o sucesso de milhões de benfiquistas, será a alegria de milhões de benfiquistas. Seja bem-vindo num local muito querido para todos nós, num dia, curiosamente, que faz 79 anos que Cosme Damião partiu. Que comecemos aqui uma etapa muito bonita da história do Benfica e que este museu, no próximo ano, tenha mais troféus do que tem hoje. Seja bem-vindo. Aqui bem Rui Costa, a apelar à parte emotiva, mas agora vamos ouvir a estrela da noite, que é o Sr. Marco Silva. Boa tarde, Marco Silva, bem-vindo. Marta Grácio, em direto para a BTV. Qual é o sentimento de estar aqui? Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Começar por agradecer ao Presidente e a toda a direção desportiva do Benfica e em nome do Benfica a confiança demonstrada não só em mim, em todo o meu staff, para sermos os líderes da parte da técnica do Sport Lisboa Benfica e indiretamente à questão. Acima de tudo, uma honra e um orgulho enorme. São as duas palavras que quero expressar neste momento e acrescentar a terceira, que para mim também é muito importante, a grande responsabilidade de estar neste cargo, num clube da dimensão do Benfica, tudo o que acarreta poder ser o líder técnico e o treinador do Sport Lisboa Benfica neste momento, e são claramente os três pontos que eu quero deixar bem claros, que é a honra, repetindo, o orgulho e a responsabilidade. Aqui muito bem Marco Silva a apelar à parte importante. Toda a gente sabe que Marco Silva é benfiquista e para ele deve ser, pois aqui um marco importantíssimo na sua carreira, chegar ao clube do coração como treinador principal, evidentemente, e respeita aqui a instituição. Acho que começa muito bem o discurso de Marco Silva. Boa tarde, Marco Silva. Pedro Castro Alves aqui atrás, Benfica FM. Que tipo de Benfica quer construir ou pretende construir para esta nova temporada, para a próxima época? E já agora, porque estamos aqui, se o objetivo é também acrescentar títulos a este museu. Obrigado. Começando pela parte final, sem dúvida. O Presidente falou há pouco e quem está neste clube tem que pensar dessa forma. Não faz sentido de pensar de uma forma diferente a dimensão do Benfica, a sua grandeza, o número de títulos que tem. É com o objetivo claramente de acrescentar sempre algo, isso não faria sentido aqui estarmos. Os títulos fazem parte da história do Sport Lisboa Benfica e é com esse o objetivo. Em relação à identidade, claramente teremos de ter uma identidade dominadora. Para se vencer em Portugal terá que ser com esse terá que ser o caminho, é o nosso objetivo consegui-lo, não querendo ir por muitas questões técnicas ou táticas neste momento, mas que ser uma equipa dominadora e uma equipa que seja capaz de colar a grande força do Benfica, que são os seus adeptos, à equipa. Esse é o nosso grande objetivo, conseguir que haja uma ligação muito forte, o grande suporte que os adeptos dão sempre à equipa do Benfica, nós sabemos que será cada vez maior se a equipa corresponder. E eu não estou a falar de compromisso, de exigência, porque isso é uma obrigação, não é sequer negociável, estou a falar de uma forma positiva de jogar, uma forma dominadora de jogar, que eu, na minha opinião, é isso que representa o Benfica. Para já, olha, em primeiro lugar, há que elogiar as coisas como são. Para já, a escolha de Marco Silva para mim é fantástica, eu concordo bastante, é um treinador que eu gosto bastante e que aprecio já há muito tempo e que defendia acima de outros treinadores portugueses, mas a escolha aqui também do museu para apresentar o Marco Silva é espetacular, melhor do que a sala de conferência de imprensa que foi utilizada em edições anteriores de apresentações de treinadores, e aqui muito bem Marco Silva no seu discurso a dar a entender que a força do Benfica é os adeptos, que a exigência do Benfica não se negocia, aqui um discurso, nota-se que está um bocadinho nervoso, mas para mim aqui um discurso muito bem estruturado e com certezas absolutas daquilo que para ele não é negociável e que para mim também não deveria ser, que é a exigência e a vontade de ganhar títulos, porque é com títulos que o Benfica se fez grande e é com títulos que o Benfica vai se continuar a perpetuar no tempo. Boa tarde, Marco Silva, Artur Teixeira, Sport TV. Não lhe vou perguntar se sente que é uma segunda ou uma terceira opção, mas a verdade é que ontem o presidente do Benfica disse que queria que José Mourinho fosse o treinador na próxima temporada. Como é que interpretou e como é que se posiciona perante estas palavras, estas declarações? E já agora, quando é que soube do interesse do Benfica? É engraçado, tinha que ser o gajo da Sport TV a fazer a primeira pergunta a cão, ou seja, aqui com a faca na mão para tentar picar Marco Silva, ainda por cima, mesmo atrás do presidente do Benfica, como quem diz, vou aqui espicaçar. Sempre os do mesmo sítio. Para mim é muito simples responder a essa questão e
e não há problema nenhum em a fazer, e se quiser perguntar se fui a segunda ou a terceira, também não tenho problemas nenhum com isso. Primeira vez que o Presidente do Benfica comunicou comigo e falámos, perguntou-me claramente se eu queria ser o treinador do Benfica, se eu estava disposto a voltar a Portugal para representar o Sport Lisboa e Benfica, e nesse momento estava à procura de treinador. E o que me foi perguntado, se estás disposto a vir, se achas que é o momento para regressares a Portugal e representares o Benfica, serás o treinador do Benfica. Portanto, quando isto acontece, quer dizer que o Benfica estava à procura de treinador e quer dizer que eu era a primeira opção para o Presidente do Sport Lisboa e Benfica. Isto para mim é o mais importante, o que está para trás não me interessa, não perco tempo sequer a pensar nisso. O convite foi claro, muito aberto, e a minha resposta também foi clara. Espetacular, dá aqui 2 em 1. Para já, chuta para canto a pergunta que não interessava a ninguém do gajo da Sport TV, e depois muito inteligente, porque o gajo da Sport TV perguntou quando é que o Presidente do Benfica entrou em contato consigo, e ele aqui muito bem deu a volta à questão para não ter que responder e disse apenas aqui o essencial, que é quando convidaram a CT vir, evidentemente que ia aceitar vir. Boa tarde, Marco Silva, Alexandre Albuquerque, da RTP. A minha pergunta é, como é que vai fazer do Benfica campeão? Porque tem passado aqui pelo Benfica vários treinadores de qualidade, mas nem todos têm tido sucesso. O que é que o faz acreditar que vai ter esse sucesso para, portanto, somar aqui títulos no Benfica? Obrigado. Sim, se eu não acreditasse, não estava aqui, certeza absoluta. Quem entra nesta casa tem que acreditar que terá que ser para ser campeão, e eu sinceramente acredito muito que eu, juntamente com a minha equipa técnica, juntamente com o grupo de jogadores que temos, que naturalmente iremos reforçar também, estamos claramente capazes de acrescentar algo ao Benfica para tornar o Benfica campeão, tornar o Benfica cada vez mais competitivo a todos os níveis, para poder depois no final ter direito àquilo que é o mais importante neste clube, poder celebrar títulos, porque todos sabemos a dificuldade que é, não vamos estar aqui a mostrar que será fácil ou não, teremos grandes concorrentes, teremos equipas com qualidade que iremos enfrentar todas as semanas, mas o objetivo é, claro, ser campeão, não querer entrar em comparações com quem esteve aqui no passado, como falou bem, grandes treinadores, treinadores de grande qualidade, grupos de jogadores também de grande qualidade. As razões porque foram ou não, ou tiveram sucesso ou não me compete a mim estar a comentar, compete-me a mim olhar em frente e trazer a positividade que é importante neste momento para o Benfica, trazer a positividade e a confiança que os adeptos precisam neste momento ter na equipa de futebol do Benfica, e é para isso que aqui estou. Uma vez mais, excelente comunicador. Fala nos rivais sem nomear os rivais, que é para não ficar aqui já associado ao seu discurso palavras como Sporting ou Porto. Depois não critica antigos treinadores e diz que, manda logo aqui atacada à direção, que vamos reforçar o grupo de trabalho, ou seja, como quem diz, que isto é algo que foi falado evidentemente, não vinha para o Benfica se não fosse também para reforçar um pouco o plantel, para ser um plantel competitivo e ganhar títulos. Muito bem, excelente comunicador. Boa tarde, Marco. João Farinha, SIC e SIC Notícias. Marco, porquê trocar a melhor liga do mundo, para muitos, onde se pagam os melhores salários do mundo do futebol, pela Liga Portuguesa e pelo Benfica, numa época em que o Benfica não joga a Liga dos Campeões? É uma realidade e não vou estar a dizer que a decisão foi difícil ou fácil, não quero entrar muito por aí. Vocês sabem a minha ligação à Premier League, não há que escondê-la. Por alguma razão estou fora do país quase 12 anos, 10 anos em Inglaterra, e é por uma razão. Claramente é um país onde me senti muito bem, é um futebol com o qual eu me identifico, que estou muito a criar e a consolidar um nome, portanto não foi uma decisão fácil. Falou do futebol português, mas mais importante, falou do Benfica, e isso para mim foi muito importante. A parte emocional teve aqui um grande peso na minha decisão, sentir que o desafio é enorme, que o desafio é grande. Quando o Benfica não ganha, o desafio é sempre maior. Quando o Benfica está a ganhar, o desafio é grande. Quando o Benfica não ganha, eu acredito que seja gigante, e estamos preparados para eles. Não há nenhuma razão diferente a não ser o nome do Sport Lisboa e Benfica. Fantástico, muito bem. Muito boa comunicação. Pergunto-lhe se, pela forma como saiu do Sporting há 11 anos, ficou alguma mágoa e se há também aqui algum ajuste de contas com o passado nesta altura. E já agora perguntar-lhe também, porque ontem o Rui Costa falou sobre a estrutura que está a preparar a próxima época do Benfica, se também já teve alguma interferência em alguma das decisões. Em relação à primeira questão, não há mágoa absolutamente nenhuma. Um enorme respeito por todos os clubes que representei, quer como jogador, é um nível mais baixo, mas acima de tudo como treinador, que é para isso que é a razão porque eu estou aqui. Não há nenhuma mágoa, um respeito enorme. Ao longo da minha carreira, todos os desafios que estiveram à minha frente foram sempre, pus toda a minha paixão, a minha exigência, tudo o que era necessário naquele momento, como irei fazer no próximo desafio, e no desafio que é o Sport Lisboa e Benfica. Em relação à mágoa, está completamente fora daquilo que são os meus sentimentos em relação a qualquer clube. A segunda questão? Como devem calcular, é óbvio que até um certo momento não ativo, não fazia sentido. O Benfica estava a resolver alguns processos que eram importantes. A partir do momento que o Benfica oficializou que o acordo estava perto, ou que havia um acordo, naturalmente, e foi público, vocês tiveram acesso a isso, começámos a trabalhar naquilo que é a próxima época do Benfica.
Muito bem, aqui não vou estar a comparar, não se trata aqui de comparar nem com o Bruno Lage, nem com o Roger Schmidt, nem com o Mourinho, mas para já, segunda questão que lhe metem um rival na boca à espera que diga palavras e ele dá a volta à coisa muito bem, não toca no nome do rival, diz que respeita todos os clubes, por onde já passou, quer seja como jogador, como treinador, e volta aqui uma vez mais a mostrar bastante inteligente. Quando lhe perguntou o timing, se já tinha preparado, que é para ver se ele dizia, para se dava com a boca, nada, muito bem, aqui parecia nervoso, mas afinal não, é mesmo a postura dele, calma aqui com as respostas todas muito bem orientadas, estou a gostar muito e de certeza absoluta que vamos fazer as conferências de imprensa do Marco Silva este ano, porque já estou a ver que são bastante interessantes. Boa tarde, Marco Silva, Gustavo Lourenço, para a CMTV. Atendendo ao histórico recente do Benfica no que toca a treinadores, está consciente que poderá ter lugar em risco caso não seja campeão pelo Benfica na próxima época? E depois, tendo em conta que aceitou baixar o salário para estar aqui, se concorda com José Mourinho quando diz que não se diz não ao Benfica? A primeira questão, do lugar em risco, qualquer treinador tem lugar em risco. Isso a mim, sinceramente, preocupa muito pouco, ou quase nada. Quando eu decidi envergar por esta carreira, seja a que nível for, seja em que clube estiver, seja em que divisão estiver, seja em que país estiver, o treinador de futebol está sempre em risco. Isso, para mim, é algo com quem eu convivo claramente muito bem. É óbvio que e vocês vão perceber isso, já percebiam na altura, vão perceber, se acompanharam a minha carreira também vão perceber. O meu estado de espírito é diferente, não sou muito de esconder emoções, mas sou equilibrado o suficiente para perceber que esse é o destino de qualquer treinador. Eu costumo dizer que assinei 3 anos com o Benfica, eu percebo que são 2, mas para mim são 3 anos com o Benfica, porque esse é o meu grande objetivo, conseguir ficar no Benfica 3 anos, trazer alegrias a estes adeptos e a todos os simpatizantes do Benfica, e esse é o meu grande objetivo. Em relação à parte financeira, não foi de certeza absoluta a principal razão para eu estar aqui neste momento, senão não estava, como vocês sabem. Impecável. Muito bom. Estou a gostar imenso. Marco, boa tarde. Nuno Reis para a Bola e a Bola TV. Quando deixou o futebol português, há 11 anos, em 2015, o Benfica dominava o futebol português internamente, campeão nacional. Agora, quando regressa com o Benfica no 3º lugar. Pergunto se o grande desafio é devolver o domínio do futebol português ao Benfica. E se me permite, perguntava-lhe também por outra questão. Nos últimos 10 anos, desde que tem trabalhado no estrangeiro, o nome Marco Silva é regularmente associado ao Benfica sempre que havia a necessidade de trocar de treinador. Pergunto-lhe se foi convidado, efetivamente, para voltar mais cedo ao Benfica e porque é que, se foi assim, porque é que não aceitou mais cedo? Em relação à segunda questão, não vou esconder que tive algumas oportunidades de voltar ao futebol português, não só ao Benfica, mas de uma forma geral ao futebol português. Por variedíssimas razões não aconteceram, algumas por ser em meios de projetos, outras porque não era o momento. Este eu senti que era o momento que eu sentia que, em termos de carreira para mim e para a minha equipa técnica, seria o momento ideal para ter um desafio da dimensão do Benfica. A primeira questão... Quando saiu, o Benfica dominava o futebol português e agora regressa e encontra o Benfica no 3º lugar. Mas é a realidade e nós temos que encarar a realidade como ela é. O Presidente falou ontem, e bem, a desilusão, tudo o que foi a época anterior, o Benfica quando não ganha títulos, ninguém pode falar em alguma positividade, faz parte da cultura, faz parte da história do Benfica. Quando estamos a falar de 3 anos sem títulos, ainda mais peso tem e naturalmente nós temos que quebrar. É tão simples como isso. Esse é o objetivo porque vamos planear a época, esse é o objetivo porque vamos começar a trabalhar no dia 25 para sermos campeões, para tentarmos, de toda a forma, positiva, de uma forma positiva, com a ambição que temos de ter neste clube, de ganhar títulos no Benfica e tornarmos a ser campeões, sabendo nós, e importa referir, que temos 3 adversários possivelmente à altura para tornarem a nossa tarefa cada vez mais difícil. A forma como este homem comunica, ou seja, a forma como ele coloca não só a entoação das frases, como vai buscar sempre as palavras-chave da importância, dos títulos, da grandeza do Benfica, tudo ali muito bem sistematizado. Estou a gostar imenso. Assim, evidentemente que já tinha ouvido o Marco Silva falar em outros tempos, mas evidentemente eu não acompanho os clubes que o Marco Silva representou, nunca vi as conferências de imprensa, a não ser um ou outro corte, mas realmente estou mesmo muito surpreendido. Se eu gosto dele como treinador, taticamente é uma pessoa que me agrada, a sua proposta de jogo aqui em termos comunicacionais, muito bom. Boa tarde, Vítor Rodrigues, Jornal do Jogo. Gostaria de lhe perguntar, o Presidente disse ontem que o Marco acompanhou o Benfica ao longo da temporada, até por ser português, até por ser benfiquista. Pela análise que já deve ter feito do plantel, sente que este plantel que vai ter à sua disposição vale mais do que aquilo que demonstrou na época passada? Não, eu para responder a essa questão não preciso entrar em comparações com a época passada e não vou entrar por aí. O plantel do Benfica tem qualidade, naturalmente estamos a trabalhar para em alguns aspectos daquilo que é a minha ideia, daquilo que é a identidade para a equipa, podemos reforçar a equipa. Como vocês sabem, foi referido ontem também, perdemos um elemento importante daquilo que era a nossa estrutura. É claramente uma das posições em que nós temos que reforçar a equipa e outras mais dentro daquilo que são as possibilidades do clube, dentro daquilo que é a nossa ambição também. E ontem o Presidente deixou bem claro e o Presidente terá que fazer sempre o que achar necessário que
É óbvio que não estando na Champions tem um peso muito grande neste clube, não só financeiro, em outros aspectos também. Veja há quanto tempo o Benfica não estava na Champions e percebe-se isso perfeitamente, o peso que tem na massa adepta também, mas não é por isso que iremos começar atrasados em relação a quem quer que seja, não é por isso que o Benfica não vai investir e não é por isso que o Benfica não vai ser competitivo ao nível de poder lutar por títulos. Viva Marco Silva, Rafael Godinho, do Jornal Record. Ontem o Presidente Rui Costa disse que, por ser português e do Benfica, estava habituado a ver os jogos do Benfica e sabia as lacunas e virtudes do plantel. Perguntava-lhe quais é que são as lacunas e virtudes que já identificou e perguntava-lhe também pelo Sudakov, foi um jogador que não teve o rendimento esperado na época passada. Pergunto se conta com ele e se sim, de forma é que procura tirar o melhor proveito do jogador. Por um lado, é bom que haja estas perguntas de cão, que é para ver como é que o Marco Silva reage, porque quem é treinador do Benfica tem que estar habituado que vai ser sempre a cair em cima nas conferências de imprensa. Mas realmente estamos a falar da conferência de apresentação de um treinador e, tirando aquelas primeiras perguntas, as outras podiam falar de muita coisa, sempre com uma armadilha qualquer, para ver se ele mete logo o pé na argola na primeira entrevista. É incrível, pá. É que é sempre os mesmos. É o Sport TV e é o Record. Dos outros, perguntas normais, aceitáveis. Agora, Record, Sport TV, já só falta agora a CMTV aparecer-me aqui também. Só o Sudakov, como disse há pouco, é jogador do Benfica e sim, claramente contamos com ele. Foi um investimento muito grande do Benfica. Se vocês andarem um pouco para trás e analisarem, e eu sei que o fazem, ou irão fazê-lo, basta olhar para aquilo que são as características das minhas equipas. Desde muito cedo é um perfil de jogador que normalmente rende, é um perfil de jogador que normalmente consigamos tirar o melhor dele e é isso que vamos tentar fazer novamente com o Sudakov. É a única oportunidade que vai estar lá, é um jogador em que eu acredito bastante e não quero individualizar e não vou individualizar com outros, mas naturalmente será o momento dele provar. Teve um ano difícil, um ano de adaptação, em termos pessoais, num contexto muito complicado para ele também. Eu não estando aqui, mas era fácil de perceber. E naturalmente será um jogador que tem toda a nossa confiança, trata do nosso suporte. Estamos aqui para o melhorar individualmente e coletivamente, colocá-lo a jogar ao nível que tem que jogar um jogador com aquele talento. Em relação aos jogos do Benfica, e não vou estar aqui a dizer as lacunas e as virtudes, não as vou dizer, era estar aqui a dar alguns trunfos que eu não quero. Teremos muito tempo para falar durante a temporada, naturalmente, como vocês devem calcular, mesmo que eu sinta que há alguma lacuna, não vos vou dizer neste momento e dificilmente irei dizer durante a época, vocês têm que perceber isso. Nós temos que falar de virtudes, temos que falar daquilo que é bom para o Benfica, daquilo que traz sinais positivos para o Benfica e não deixar coisas no ar que naturalmente e muito facilmente serão agarradas. Lacunas, nós vamos tentar escondê-las ao máximo dentro desta casa, num balneário que terá que ser forte para cada vez o Benfica poder ser mais competitivo. Em relação aos jogos do Benfica, já o seu colega me tinha perguntado há pouco também. Eu não vos vou dizer que vi os jogos todos do primeiro ao último minuto, porque eu estava noutro clube, estava noutra competição e, como vocês devem calcular, o foco estava na Premier League mais do que em outro qualquer campeonato, em outro qualquer clube. Mas como português, como equipa técnica portuguesa, como treinador português, como vocês também esperam, fazia parte do nosso dia-a-dia sempre que era possível vermos jogos do campeonato português, estarmos juntos e era uma das formas também de nos juntarmos enquanto equipa técnica, naturalmente víamos. Não quero estar a mentir aqui a dizer que vi todos os minutos, porque não é a realidade. Muito bem. Boa tarde, Marco. Para já, isto era uma coisa que eu já tinha falado há bocadinho nos shorts. Este corte eu por acaso tinha visto, porque estava a dar em direto e eu estava a ver por espaço e tinha visto esta parte. Acima de tudo, sinceridade. É uma das coisas que eu gosto muito num treinador, num dirigente, é sinceridade acima de tudo. Acho que é mesmo muito, muito importante. Porque se começarmos com basófia logo na primeira conferência de imprensa, daí para a frente vai ser sempre a cair. E aqui gosto muito da postura dele, calmo, assertivo e sincero. Guilherme Portela para o Mais Futebol. O Benfica escolheu depois da saída de Mourinho. O que é que terá de acontecer no final da próxima época para que os benfiquistas sintam que foi uma mudança acertada? E, se me permite, ouviu dizer que era uma honra, uma responsabilidade e um orgulho. Será esta a frase forte que gostava de ter num cascol como os seus antecessores? Obrigado. Eu não preciso arranjar uma fase diferente, ou mais forte, ou menos forte que os antecessores. Foi a primeira e é um sentimento real, é como eu me sinto neste momento e não há muito por onde ir ou tentar arranjar aqui outra forma de o fazer. E a primeira questão? O que é que tem de acontecer no final da próxima época? É fácil e vocês sabem claramente o que é que tem que acontecer para todos estarmos felizes daqui por um ano. É o Benfica vencer. Isso é muito fácil de responder. Não somos só nós que queremos, mas olhando para nós, para a nossa casa, para aquilo que é o mais importante, é vencer. Nesta casa é a única forma de chegar ao final da época e todos estarem satisfeitos, todos estarem mais unidos, o que é muito importante para o Benfica. Os nossos adeptos têm que perceber a dimensão que têm e a força que conseguem ter e isso será um ponto focal para nós sermos campeões. Mais nada. Boa tarde. Marco. 12 anos fora de Portugal, no entanto, acompanhou certamente as particularidades do futebol português e ainda ontem, dentro dessas particularidades, eu tenho que abordar uma área que ainda ontem o Presidente Rui Costa dizia que nunca, como na época anterior, tinha visto tantos problemas com o Benfica, nomeadamente em relação da arbitragem. Falou-se num campeonato virtual, num campeonato real. Eu pergunto-lhe, como é que vai lidar com esta dualidade dos campeonatos, campeonato virtual e campeonato real, e por outro lado, as exigências que isto vai ter para si também, não só como treinador, mas como comunicador,
porque por vezes fala-se muito nas particularidades do treinador na área da comunicação, na forma como ele comunica. Portanto, como é que estas situações vão mexer com o seu trabalho? É uma boa pergunta, mas eu não lhe sei dizer como é que vou reagir momento a momento. O futebol é muito competitivo, tem muito de emotivo também. É óbvio que eu, como treinador do Sport Lisboa Benfica, terei que ter o controle emocional e a postura que existe, este lugar, tão simples como isso, mas não vos garanto que vai ser sempre brilhante da minha parte. Isso vos garanto, isto faz parte. Eu venho de uma cultura, nos últimos 12 anos, diferente, e mesmo naquela cultura algumas vezes pisei o risco. Basta vocês fecharem o filme atrás e perceberem algumas multas que eu tive que pagar. Portanto, é sinal que eu não fui sempre perfeito, e vos garanto que não serei sempre perfeito nesse aspecto. Eu estou aqui para defender o Benfica, para treinar o Benfica, para defender o Benfica dentro daquilo que são os limites, e é isso que irei fazer. Não sou um grande fã, e não vos vou já dizer aqui que irei falar todas as semanas de arbitragem. Não sou um grande fã, sinceramente. No princípio da minha carreira optei por não o fazer a maioria das vezes. Com o andamento da carruagem, com o passar dos anos, fui falando muito mais do que aquilo que queria, mas não é o meu ponto de partida de todo. O que eu sei é que se nós formos mais fortes dentro do campo, com erros ou sem erros, será mais difícil o Benfica não ser vitorioso. Isso é o que me importa neste momento, mas naturalmente se houver algum momento que eu terei que falar, irei falar, mas sinceramente, eu espero de mim, isto é uma exigência que eu coloco a mim mesmo, que seja dentro dos limites, que seja capaz de agregar algo não só ao Sport Lisboa Benfica, mas também ao futebol português. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Espero não errar em todo este processo, nesse aspecto comunicacional, nesse aspecto de liderança, nesse aspecto de relacionamento com todos os agentes em relação à arbitragem, que é o que me está a perguntar. Sinceramente espero, mas não prometo. Mas é um objetivo meu, sem dúvida. Impecável. Olá, Marco Silva. Boa tarde. Aqui atrás. André Maia para a Bola Branca da Renascença. Antes de irmos aqui à Bola Branca, uma vez mais, lá está, vê-se que não é um discurso preparado, porque lá está, fazendo uma, duas perguntas, que ele até tem que estar a voltar atrás para tentar perceber qual foi a primeira pergunta, porque já se esqueceu. No entanto, tem aqui as ideias muito bem cimentadas e, em termos, estou a gostar. E a personalidade do treinador é assim, lembro do Marco Silva de início, mais emotivo, evidentemente que estes últimos anos acompanho o trabalho dele mais em termos de ver os jogos, do que propriamente as conferências de imprensa, por exemplo, agora no Fulham, mas se eu gostava dele como treinador, como interveniente da defesa do Benfica, porque vai ser isso mesmo numa conferência de imprensa, a gente já sabe, quem chega a treinador do Benfica sujeita sempre a ser atacado todas as semanas. Estou a gostar bastante da forma como ele não só se protege, como galvaniza sempre o clube, ou seja, põe sempre o clube à frente dele, como objetivo principal é sempre levar o clube de novo à vitória. Estou a gostar bastante do discurso dele. Estamos no Museu do Benfica, o Museu Cosme Damião, tem atrás de si vários troféus. Já se falou aqui algumas vezes nesta conferência de imprensa de Liga Europa. A minha questão para si é se neste dia, hoje, 12 de junho de 2026, perante os adeptos do Benfica, se consegue aqui assinar o compromisso de que conquistar a Liga Europa, uma conquista europeia, é um dos objetivos desta época, tendo em conta também que a Liga Europa tem perdido alguma competitividade e, por exemplo, o ano passado com o Sporting Braga, os portugueses apontaram logo essa conquista. Consegue aqui, hoje, neste dia, dizer aos benfiquistas que é um objetivo conquistar este ano a Liga Europa? Obrigado. Eu consigo dizer aos benfiquistas, mas primeiro quero-lhes dizer que o primeiro passo terá que ser conseguido, que é estar na fase de grupos. Esse é o primeiro passo. Nós vamos ter uma pré-época atípica, nunca servirá de desculpa, seja com o número de jogadores que estão no Mundial, seja com o começo mais cedo da pré-temporada, nunca será desculpa, mas teremos um objetivo claro, com os 6 jogos que temos para disputar para poder estar na fase de grupos, e assim, estando lá, olhando para aquilo que é a dimensão da Liga Europa e a dimensão do Sport Lisboa Benfica e a dimensão dos clubes, e teremos que olhar bem para lá, estão lá grandes clubes também, o Benfica tem que ser um candidato, e sem dúvida, concordo plenamente, nem sequer foi necessário ter esta conversa com o Presidente, quando percebi ontem aquilo que foi a comunicação. Estamos claramente de acordo nesse aspecto. A dimensão do Benfica a isso obriga, mas obriga em primeiro lugar a ser capazes de ter uma pré-época capaz de organização, para estarmos preparados para o primeiro jogo e depois, sim, após os primeiros 6 jogos, poder estar na fase de grupos e definir objetivos que passam por ser candidatos, sem dúvida. Ninguém está aqui a dizer que vamos ganhar a Liga Europa, mas teremos que ambicionar estar e poder chegar a Frankfurt. É nada. Marco Silva, estou aqui ao fundo, David Carvalho da Antena 1, como está? Pergunto-lhe se já conversou com o Presidente do Sport Lisboa e Benfica sobre os recursos financeiros que pode ter disponíveis nesta temporada para reforçar o plantel naqueles setores em que ache necessário que o plantel seja reforçado. Como vocês devem calcular, claro que sim. Falou-se muito de questões financeiras para a frente e para trás durante muito tempo. A realidade é que um projeto não passa só por isso, passa por muito mais do que só questões financeiras em termos daquilo que são salários e outras coisas importantes à volta de uma contratação de um jogador ou de uma equipa técnica, e naturalmente falámos. O Presidente foi claro nesse aspecto durante a conferência de imprensa de ontem. Eu posso repetir alguma das coisas que foram ditas, sinceramente.
Haverá espaço para reforçar o plantel, naturalmente é um plantel que eu acredito muito que tem qualidade, mas sem dúvida absolutamente nenhuma nós teremos que reforçar algumas posições, porque naturalmente tem alguns princípios e alguns perfis definidos em certas posições para alguns jogadores que serão fundamentais para aquilo que é a nossa ideia e aquilo que queremos criar no Benfica, mas acima de tudo sentir e deixar uma mensagem clara para os nossos adeptos, mas acima de tudo para o balneário. A maioria deles está de férias e eu quero que eles descansem, mas que temos qualidade, a base está lá, acreditamos muito, mas naturalmente haverá espaço. Em relação à questão financeira também haverá, e isso é para o Presidente falar e para a direção desportiva falar, não é para mim, mas haverá espaço para reforçarmos o plantel, porque se não fomos campeões, teremos que olhar para dentro, perceber porquê e reforçar a equipa naquilo que for necessário. Marco, aqui atrás, Bruno Sousa Ribeiro, TSF, viva. Começou muito jovem aqui ao lado, no Sporting, num clube que na altura não tinha grandes condições para ser campeão. Ainda assim conquistou uma taça de Portugal, foi para a Grécia, conseguiu ser campeão grego, mas depois foi para a Inglaterra para clubes que não lutavam pelo título. Pergunto-lhe se este é o maior desafio da sua carreira, porque pela primeira vez numa grande liga, das principais, digamos, vai lutar por títulos, e se isso lhe traz maior pressão. Eu não comecei no Sporting, eu comecei no Estoril como treinador. Não é nada. Acho que é importante referir isso, porque foi onde tudo começou e muito orgulhoso daquilo que foi o projeto e depois, naturalmente, todos os outros clubes. E o primeiro grande troféu com relevância, independentemente de ser campeão no Estoril na nossa primeira temporada e depois 2 qualificações para a Europa, não temos um troféu físico, mas se calhar vale mais do que um troféu físico no Estoril Praia. E como falou, é óbvio que nem todos os clubes têm capacidades para lutar por títulos, em campeonatos diferentes e em conjecturas diferentes. A realidade é que sempre tivemos em posições e em clubes que davam condições para lutar por títulos. Não estou a dizer que os conquistámos todos, mas a época acabou com títulos. É bom referir isso também. Basta olhar para clubes que têm essa dimensão e que são capazes de lutar por títulos e perceber o que foi depois o resultado final. Não foi tudo perfeito. É difícil ganhar todos os títulos em qualquer clube do mundo, mesmo e o Benfica é um dos grandes clubes do mundo e naturalmente é sempre muito difícil, mas acabaram normalmente com títulos e isso é importante. Eu percebo a questão de Inglaterra não estar em clubes que não lutam por títulos. Poder estar neste momento no Benfica não me traz maior ou menor pressão. Traz-me responsabilidade daquilo que é a minha posição neste clube. A pressão, sinceramente, e é algo que eu tento transmitir sempre aos meus jogadores e a quem trabalha comigo. Se ela não existir, eu sou o primeiro a colocar. Já tive alguns clubes em que não existia tanto e quem trabalha comigo sabe, eu sou o primeiro a colocá-la de variedíssimas formas. Felizmente para nós no Benfica não será necessário, porque a grandeza, a dimensão, aquilo que é o jogo seguinte sempre trará naturalmente. E eu, sinceramente, sinto que essa pressão é um privilégio. Se queremos estar a este nível, se queremos estar num clube desta dimensão, se queremos estar no mais alto nível no futebol, a pressão terá que ser um privilégio. É óbvio que há momentos que ela vai estar bem forte e nós temos de ser capazes de aguentá-la. Há momentos que vamos também conseguir desfrutar e a vida do treinador é um bocado isto, um momento positivo, a vitória, quase não há tempo para festejar, há tempo no momento e depois começar a preparar o próximo passo. Eu também sei que o momento menos positivo, e não quero estar a falar da derrota, no momento menos positivo, a pressão cai toda no treinador e não há problema nenhum, estou preparado para isso, porque eu sinto que esta pressão é um privilégio, eu sinto-me privilegiado de estar aqui. Mais nada, muito bem, aqui a dar atacada. Percebeu, quem não percebeu, temos pena, mas aqui muito bem. O único clube que podia lutar por títulos que ele teve, que se calhar não havia exigência e ele teve que pôr exigência no clube. Muito bem. Boa tarde, Marco Silva. Em direto para a Rádio Observador, Ricardo Lopes. Virando aqui um bocado a página para o mercado de transferências, os rivais diretos, Porto e Sporting, parecem estar a tentar fechar o plantel o mais rápido possível. Tem sido noticiado alguns rumores sobre a vinda de Harry Wilson, um médio gaulês, trabalhou com ele 5 anos em Inglaterra. Pergunto-lhe se gostava de contar com ele para esta época e, a não ser Harry Wilson, se já sugeriu algum nome do Fulham ao presidente Rui Costa, por exemplo, um central, visto que saiu o Otamendi, Gonçalo Oliveira está também de saída e o Tomás Araújo vai estar muito tempo, esperemos nós, no Mundial. Queria também perceber, por fim, se traz consigo parte da equipa técnica do Fulham. Obrigado. Sim, grande parte da equipa técnica irá acompanhar-me neste desafio. Em tempo oportuno irão saber quais são os elementos e como será composta a equipa técnica. Em relação a contratações ou possíveis contratações, eu não vou estar aqui a individualizar, porque se eu lhe disser assim, os seus colegas a seguir vão perguntar por outras posições. Neste momento não está em cima da mesa nenhum do jogador do Fulham para poder ingressar no Benfica. Boa tarde, Marco António Correia da Lusa. Gostava de voltar um bocadinho atrás e perguntar-lhe como é que foi essa conversa com o Presidente Rui Costa, se foi fácil e rápido dizer-lhe que sim, que aceitava vir para o Benfica. Não, a conversa foi clara, acima de tudo a manifestação de interesse do Presidente e foi muito claro. O Benfica no momento precisava de um treinador, procurava um treinador e naturalmente tenta procurar aquilo que são os treinadores mais indicados, ou o treinador mais indicado para aquilo que é o projeto do Benfica. Eu na altura mostrei a abertura e não vos escondo que se me perguntassem há 4 meses atrás ou há 5 meses atrás se o meu objetivo passava por regressar a Portugal, eu possivelmente na altura dizia-vos, claramente não. Existiu o telefonema do Presidente e a minha resposta na altura foi claramente deixar a porta aberta, dizer que era algo que me entusiasmava, era algo que eu ambicionava e se tivesse que acontecer eu estaria preparado para isso. Foi a primeira conversa, foi uma manifestação de interesse e naturalmente aconteceu de uma forma positiva, de uma forma clara e isso é o mais importante. A resposta foi, quando o José sair falamos disso melhor, mas sim, há disponibilidade.
Boa tarde, Simão Vitorino, do site do Jornal, do Benfica. Queria perguntar-lhe que mensagem gostaria de deixar aos adeptos do Benfica. Eu queria deixar duas, e não indo aqui pela mais fácil. A primeira é dizer que é o maior desafio da minha carreira neste momento, pelo momento da minha carreira, pelo momento que o Benfica atravessa, eu considero este o maior desafio da minha carreira. Não quero entrar em comparações, eu disse-vos há pouco que em todos os projetos por onde eu passei, eu coloco exigência máxima, mas uma grande paixão em todos os momentos. E naturalmente será assim também no Benfica, mas pela dimensão, muito pelo momento da carreira, eu considero que é o maior desafio da minha carreira. Em relação aos nossos adeptos, lembrar-lhes a força que nós temos. Hoje ninguém me perguntou, infelizmente, sobre o Real Madrid, porque nós estamos no Benfica, mas foi muito tema de conversa e eu percebo porquê. Eu quero lembrar aos nossos adeptos que o Real Madrid há pouco tempo teve eleições e foram acima de 30 mil votantes, acho eu. O Benfica teve eleições há um ano, há alguns meses, e vocês sabem o número de votantes que teve o Benfica. Eu estava longe, estava fora, mas foram acima de 90 mil. E é isto que eu quero dizer aos nossos adeptos, que no momento em que não se ganham títulos ou que não foi uma época positiva, e o Presidente ontem assumiu claramente que foi uma época muito negativa para o Benfica, e eu, estando longe, na maioria dos momentos, senti os adeptos sempre que a equipe, o apoio foi constante, e essa paciência em momentos importantes da temporada vão ser fundamentais novamente, e eu, quando falo em paciência, não falo em menos exigência, porque neste clube ela é natural, mas dizer-lhes a eles que esta discrepância em termos de números só demonstra a grandeza humana deste clube. E quanto mais forte e mais unido estiver o universo benfiquista, mais difícil será não sermos vitoriosos. Eu quero que eles pensem um pouco nisto, independente de gostarem mais da pessoa A, B ou C, do jogador A, B ou C, ou do treinador Marco Silva ou não. Neste momento não é muito relevante para mim, sinceramente. Eles têm que perceber que se estivermos todos unidos, nós vamos ser cada vez mais fortes. E é isto que é importante. Depois do ano negativo, não há que o esconder. Eu espero, sinceramente, e eu acredito que sim, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos tentar entusiasmar, nós vamos tentar ligar todas as peças, e eu sei claramente que eles irão fazer a parte deles também, para que no final da época nós possamos celebrar. Tá, muito obrigado. Obrigado. Olha, é assim, só posso acabar da mesma forma que as pessoas estavam ali. Olha, surpreendeu-me muito pela positiva, como eu vos disse, não vos vou mentir, não é a minha primeira reação a isto, no sentido que vi 1 ou 2 cortes, cerca de 4 a 5 minutos, e já tinha achado que a sua forma de falar, de comunicar, era positiva, e tinha visto aquele bocadinho de trecho, achei-o bastante humilde e sincero, mas realmente aqui muito, muito bom. Não vou dizer que é melhor nem pior do que certas pessoas, mas posso dizer aqui sem grandes problemas que, em termos comunicacionais, para mim, parece uma pessoa claramente ao nível de José Mourinho, que é um amo dentro da sala de imprensa, evidentemente, muito mais forte do que Bruno Lage ou Roger Schmidt. No entanto, o Roger Schmidt, por exemplo, era um treinador que eu gostava bastante, tinha uma proposta de jogo muito interessante, mas da proposta de jogo e da forma de jogar não vou falar neste vídeo. Este vídeo era para falar da apresentação, depois farei um vídeo daquilo que eu acho de Marco Silva como treinador e porque é que eu acho que pode ser um treinador muito importante na história do Benfica, mas sinceramente acho que acertámos. Já achava dentro de campo era um acerto, fora de campo, ou seja, no processo comunicacional nas salas de imprensa, podemos ver hoje aqui várias perguntas à cão, como eu disse, ou seja, para tentar pôr rasteiras aqui ao Marco Silva logo na sua primeira conferência de imprensa, e saiu, na minha opinião, bastante airoso, e amanhã com a certeza absoluta que vamos voltar a comentar isto, porque as manchetes vão ter os chavões aqui desta apresentação de Marco Silva. Está de parabéns o Marco por ter passado o primeiro teste da dificuldade que é ser um treinador do Sport Lisboa Benfica e dos ataques constantes que vai sofrer ao longo da temporada. Sobre a apresentação de Marco Silva, farei depois daquilo que é Marco Silva como treinador e como técnico, e como pessoa, e daquilo que eu acho que pode trazer de positivo ao Benfica. Farei um vídeo que provavelmente vai sair amanhã de manhã, ainda antes do vídeo das capas, talvez saia logo às 7 da manhã, que é para vocês poderem ver enquanto não sai o vídeo das capas, que sai às 9, como sempre. Da minha parte é tudo. Deixem aqui em baixo nos comentários aquilo que acharam, o que é que acharam do Marco Silva, se gostam desta opção, se gostaram de ver, como é que ele saiu airoso ou não destas rasteiras. Na minha opinião, foram postos aqui mais pela malta da Sport TV e do Jornal Record, evidentemente. E é isto, meus amigos, não vos aborreço mais, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado, já sabem bem o que é. Se gostaram, deem ao like, comentem, partilhem e subscrevam o canal. Se tiverem redes sociais, sigam-me nas redes sociais para ajudar a aumentar a nossa grande comunidade aqui do Terceiro Anel. Tenham uma boa noite e viva o Benfica!